Ei pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para mais uma história do nosso canal, tá bom? Eu quero saber aqui, quem sabe uma história que a Bíblia conta sobre um dilúvio que aconteceu? Alguém que sabe o que é dilúvio? Pois é, a Bíblia fala assim que dilúvio é quando choveu muito por muito tempo. Alguém já sabe qual é a história de hoje? Vamos lá então? Muito bem, nós vamos para uma história de hoje. Eu acho que todo mundo pensou aí, sabe que a história de hoje é sobre Noé. Noé, ele era um homem muito bom, ele era um homem que adorava a Deus, que ele era justo e que, acima de todas as coisas, ele agradava o coração de Deus. E naquela época, no mundo, estava acontecendo várias coisas que estavam deixando Deus com o coração triste, amargurado. E aí, Deus estava muito triste com aquelas pessoas porque eles estavam desobedecendo aquilo que Deus mandava, eles estavam cometendo pecado, desobedecendo, fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus. Vocês acreditam nisso? E daí, Deus pensou num plano e aí entra aquela questão do dilúvio que eu falei para vocês. Então, lá no início de todo esse plano, Deus pensou e ele disse que iria fazer um dilúvio acontecer na terra. Só que no meio daquele povo todo, que ali estava, no mundo inteiro, existia uma pessoa que chamava muito a atenção de Deus, que a gente disse que é aqui, ó, o Senhor Noé, porque ele era um homem que estava agradando o coração de Deus, mesmo naquele mundo corrompido, cheio de maldade. E aí, Deus resolveu então procurar Noé, foi de encontro a ele e disse o seguinte para Noé, que ele teria que construir uma arca. Olha que legal, uma arca mais ou menos igual essa aqui que a gente tem aqui. E na Bíblia fala muitas coisas que Deus detalhou para Noé, de como ele iria construir essa arca. E Noé, como ele era um homem que realmente obedecia a Deus, ele seguiu passo a passo de todos os detalhes que Deus falou para ele. Quem tiver um pouco de curiosidade, pede a mamãe para ler lá na Bíblia para vocês, que tem cada detalhezinho de como Deus mandou Noé construir essa arca. Deus falou para ele qual madeira ele ia usar, o tamanho que a arca seria, a largura que a arca seria, porque Deus tinha um propósito para ele fazer com que o mundo ficasse bom novamente, que Deus agora passasse a gostar daquela situação que existiria no mundo, que as pessoas não iriam mais fazer maldade. Então, beleza, Deus falou para Noé construir uma arca, e aí como ele era um homem legal, né, que eu já falei, que ele era um homem justo, que obedecia a Deus, ele construiu essa arca. Só que ele demorou muito tempo para construir essa arca. E aí as pessoas passavam perto dele e diziam, mas o que você está fazendo, Noé? Que coisa de louco! Para que você está construindo um barco tão grande dessa forma? Onde você vai pôr isso? E aí ele estava falando para as pessoas que Deus iria enviar muita chuva, que Deus iria fazer acontecer o dilúvio, porque ele não estava gostando nada do que estava acontecendo. E as pessoas não acreditavam em Noé. E eles ficavam zombando de Noé e da sua família. Acredita nisso? Porque Deus falou assim para Noé, quando ele pediu para Noé construir a arca, que ele iria mandar uma chuva, que ele iria mandar chuva por muitos dias e que ele iria acabar com todas as pessoas da face da terra por conta da maldade que eles estavam fazendo. Então, passou-se tempo, e depois de 120 anos, a arca ficou pronta. Isso, olha quanto tempo! Noé ele teve muita fé no coração e ele teve muita obediência também, né? Porque depois de 120 anos, nada tinha acontecido, a arca ficou pronta e cadê a chuva? 120 anos é muito tempo, não é verdade? Pois é, mas mesmo assim, Noé continuou obedecendo, construiu a arca tudo direitinho, conforme Deus tinha mandado, e então chegou o tempo. E falou, Noé, tá na hora de você juntar a sua família e todos os animais vão entrar na arca, porque daqui 7 dias vai começar a chover e o dilúvio vai acontecer. Noé obedeceu, chamou toda a sua família para entrar na arca, colocou todos os animais na arca que Deus assim enviou, e Deus falou para Noé também que ele teria que arrecadar, colher, a comida, para que não faltasse nada durante o tempo do dilúvio.
E Noé obedeceu, colocou a comida também dentro dessa arca e aí começou a chover. A Bíblia conta pra gente que durante 40 dias e 40 noites choveu sem parar. As comportas do céu foram abertas e muita chuva caiu do céu. Então, começou a encher, encheu tanto. Pensa aí assim, uma montanha muito grande que você já viu. Uma montanha bem alta. Pensou? Pois é, a Bíblia fala assim que da montanha mais alta que podia existir, as águas subiram 7 metros a mais do que essa montanha mais alta que você pode pensar, ou que você já pode ter visto. E aí encheu muito. E a única coisa que ficou sobre a água foi o quê? A arca que Noé tinha construído. Olha que legal! A única coisa que restou na face da terra. Pensa, tudo que a gente vê, toda a nossa casa, o carro do papai, o carro da mamãe, toda a nossa família, se não tivesse entrado na arca, por exemplo, naquela época, nós iríamos ficar debaixo da água. Somente a arca que Noé construiu, ela sobressaiu em cima da água e aí foi o que salvou cada um desses animais. Aí beleza, choveu 40 dias e 40 noites, lembram disso? Pois é. E aí, depois desse tempo repassado de chuva, a chuva se cessou, não estava chovendo mais. Porém ainda tinha muita água no mundo inteiro. E aí, aos poucos, a água foi abaixando. E Noé, ele pensou numa estratégia para saber se já era a hora de sair da arca. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma pombinha. Quem aqui já viu uma pombinha? Pois é, ele pegou uma pombinha, colocou no seu dedo e aí ele pediu que ela voasse. Para ele ver se a pombinha teria onde colocar os pezinhos dela. Porque se tiver muita água, não tem como a pombinha colocar os seus pezinhos num galho ou no chão, porque pombinha nada. Não nada, né? Ela voa e ela também fica no chão. Então, Noé soltou a pombinha para que ela fosse até lá fora, né, fora da arca, para ver se tinha algum lugar onde ela colocasse os pezinhos. E daí, ela foi e voltou para Noé de novo. Então, Noé entendeu que não tinha como ainda sair da arca, porque ainda tinha muita água. Então, ele esperou mais alguns dias. A Bíblia fala que foram 7. E daí, ele foi e soltou a pombinha de novo. A pombinha foi voando. E dessa vez, ela voltou com um galinho no bico. Acredita nisso? Então, Noé entendeu que agora a água já está baixando mais, porque essa pombinha conseguiu trazer um galho de árvore para mim. E aí, ele falou assim, vou esperar mais um pouquinho, porque pode ser que não seja seguro para todos os animais. Então, ele esperou mais 7 dias, ele colocou a pombinha no dedo de novo, ela voou e dessa vez a pombinha não voltou mais. Então, Noé entendeu que esta era a hora de libertar todos os animais da arca, porque já estava seguro, já estava pronto para todo mundo sair, porque a água já não iria matar ninguém. Então, todos os animaizinhos saíram da arca, a família de Noé saiu da arca e Noé foi juntamente com a sua família e percebeu que era apenas eles. E eles entenderam que o plano que Deus tinha feito, ele tinha salvado os animais e a família de Noé. Claro que Noé ficou muito feliz e muito grato por tudo isso que Deus fez a ele. Então, ele foi e criou um altar de sacrifícios para agradecer a Deus, para louvar a Deus por tudo que ele tinha feito, por ele ter salvo a família dele. Então, Noé, ele pegou 2 animaizinhos que eram excelentes, que tinham sangue bom, que tinha pata boa, que tinha as asas boas, para poder oferecer em sacrifício a Deus, para mostrar a gratidão que ele estava sentindo no coração, assim como toda a sua família. Então, ele queimou, né, colocou lá no fogo esses animais em sacrifício a Deus. Todos eles adoraram e agradeceram a Deus através de orações, agradecendo por ter salvado a vida deles. E nesse momento, Deus voltou a falar com eles. Olha que legal! Deus voltou a falar com eles assim, que eles seriam responsáveis por povoar toda a terra novamente. Então os filhos de Noé teriam filhos, os filhos que Noé tiveram teriam mais filhos ainda, e assim por diante, eles iriam povoar toda a terra novamente, porque já não tinha mais ninguém, com o objetivo de que
os filhos que fossem nascendo, vão ser pessoas boas, que não colocassem tanta maldade no mundo. Olha só que legal. E no meio dessa oração aconteceu uma coisa muito interessante, que hoje eu, você e todo mundo consegue ver. Quem aqui já viu no céu um arco-íris? Pois é, sabia que esse arco-íris tem um significado muito legal? É importantíssimo, porque foi lá na época que Noé saiu da arca e que ele fez essa oração para Deus, ele criou uma aliança. Deus criou uma aliança com o povo. Olha que legal. E ele colocou esse arco-íris para simbolizar essa aliança de fidelidade, porque Deus prometeu a Noé que a partir de então ele não iria mais nunca mandar um dilúvio na terra que acabasse com todas as pessoas através da água, igual foi. Então, Deus fez uma aliança mostrando a sua fidelidade a todos os seres humanos da terra, que a gente poderia contar com ele, que a gente poderia agora entender que Deus ele tinha um propósito que ele iria cumprir, que todo mundo da terra pode confiar que ele é bom, que tudo que acontece é com um propósito e que ele sabe o que está fazendo. Assim como Noé acreditou e confiou naquele tempo, nós também temos que acreditar. Vamos pensar aqui agora nesse tempo que nós estamos vivendo, que está bem complicado, está bem difícil. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente fica sem paciência porque a gente não pode ir para a escola, a gente não pode visitar o vovô, a vovó, e assim, a gente não entende as coisas que estão acontecendo, mas a gente precisa saber, acima de qualquer coisa, que Papai do Céu está sob o controle de tudo, desde sempre. Ele fez tudo pra gente, do bom e do melhor, e ele sabe, ele nunca perdeu o controle de nada. Então pode acontecer coisas ruins, pode acontecer coisas boas, ele tem o poder para mudar e colocar tudo aonde ele quiser. E aí, nesses momentos que a gente tá assim meio angustiado, meio triste, meio para baixo, a gente pode fazer uma coisa, a gente pode orar assim como Noé orou. A gente pode acreditar e ter fé, assim como Noé teve, porque isso é muito importante. Isso ajuda o nosso coração, isso ajuda na nossa cabecinha, para que a gente fique calmo, para a gente fique tranquilo e espere em Deus, assim como Noé esperou durante muito tempo. E aí, como ele esperou, ele teve uma recompensa boa, ele foi salvo, nada de mal aconteceu com ele. Então, olha só, vamos fazer um combinado? Quem aí em casa estiver um pouco angustiado, triste com toda essa situação, chama o papai, chama a mamãe ou a irmã, alguma pessoa que estiver junto com você e vamos fazer uma oração para que Deus tire do nosso coração toda essa angústia, toda essa tristeza e para que a gente possa ficar legal. Pode ser assim? Então vamos lá. Todo mundo fecha os olhinhos e vamos orar comigo, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia e pelo teu amor que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Eu te peço pela vida de cada uma dessas crianças que estão assistindo essa história, quem tiver com medo, quem tiver com tristeza, quem tiver, ó Pai, com qualquer sentimento que não seja legal, que o Senhor venha afastar, ó Pai, tirar isso do coraçãozinho deles. Que eles possam entender, Pai, que acima de todas as coisas o Senhor reina e que o Senhor os ama. E que todas as coisas cooperam para o bem, ó Pai, dos teus filhos. Então eu te peço, Deus, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal e que o Senhor nos ajude a ser como Noé, ter fé e acreditar que apesar de todas as coisas, o Senhor sempre prevalecerá e nos dará as melhores coisas, Pai. É isso que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu espero que tudo isso passe, assim como o dilúvio acabou e tudo ficou bem. Eu espero que toda essa situação também passe e que a gente possa se reencontrar aqui na igreja, assim quando tudo isso passar, tá bom? Então, ó, um super beijo pra vocês, estou com saudades e até mais. Tchau!